Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero os cumprimentar com a paz do Senhor. Muito bom estar na casa do Senhor para juntos nós louvarmos e exaltarmos o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo o louvor. Amém. Nós vamos nesta noite estar estudando a palavra de Deus. Como nós sabemos que o culto de sexta-feira é o culto ciclo de oração com o ensino da palavra de Deus. Resta alguns minutos, nós vamos estar compartilhando com os irmãos uma palavra sobre a oração. Há 2 sexta-feiras atrás, nós falamos sobre os inimigos da oração. Quantos se lembram que nós falamos? E hoje, irmãos, nós vamos estar compartilhando com os irmãos um tema, ainda dentro da oração. Nós vamos estar falando sobre a oração eficaz, não é? 2 semanas atrás nós falamos sobre os inimigos da oração. E o primeiro inimigo da nossa oração é a indisposição, não é? Nós falamos que muitas vezes nós não estamos disponíveis para estar orando, buscando a face do Senhor. O segundo inimigo da nossa oração, nós falamos que é a incredulidade. Muitas vezes nós oramos e não cremos que Jesus pode fazer, não é? O terceiro inimigo da nossa oração é a falta de perseverança, não é? Porque tem crente que começa a orar, tem um propósito, ora, e diz, não, vou parar de orar porque Deus não está me escutando. Não, de maneira nenhuma, né? Nós sabemos que Deus escuta. O quarto inimigo da nossa oração, nós falamos há 2 sexta-feiras atrás, é sobre relacionamento de família inadequadas. E nós usamos aquele texto que muitas vezes Deus não escuta a nossa oração porque nós não estamos em comunhão com os nossos cônjuges, não é? O quinto inimigo da nossa oração é pecado não confessado. Muitas vezes nós estamos em pecado, nós oramos e Deus não manda a resposta da nossa oração porque há uma fratura, não é? Houve um rompimento e por causa do pecado, a gente não conseguimos obter o sucesso da nossa oração. E o sexto inimigo da nossa oração, nós falamos que é a falta de perdão, não é? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que as suas orações não estão sendo respondidas, porque dentro do seu coração ainda não liberou perdão, não é? E nós falamos aqui que pessoa, irmão, como Jesus tinha tudo para não liberar perdão com aquelas pessoas que estavam maltratando ela. E na hora dele morrer, ele olhou e disse, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, nós precisamos liberar perdão. E nesta noite, nós vamos falar sobre a oração eficaz. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu vou ler apenas um versículo para nós estarmos compartilhando o que Deus colocou em meu coração, e eu quero que você anote. Eu gosto muito, irmão, de ver as pessoas anotando, porque a gente só ministra uma vez. Eu não lembro quantas vezes, irmãos, eu ministrei uma palavra aqui nessa igreja mais de uma vez. Sempre o tema é uma vez só e ele não volta mais. Eu não ministro mais. Sempre nós temos temas novos para estar ministrando. Isaías capítulo de número 17, irmão, eu falei Isaías, foi? Primeiro livro dos Reis, tem nada a ver, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 42. Eu falei 17 ou foi 18? É 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 42.
Eu quero ler a parte B do versículo. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a parte B. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Não sei se eu consigo fazer, irmão, com a minha idade. Em outras palavras, ele fez isso assim. Eu não chego lá embaixo, não. Eu não chego lá embaixo, não. Mas essa foi o estilo de como Elias ficou para buscar a face do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Elias foi um dos profetas que desafiou o rei Acabe, não é? Aqui essa história, não é isso que eu quero falar, mas é a história que ele tinha orado antes. E ele disse, de acordo com a minha palavra, não vai chover. Irmãos, é muita autoridade, não é verdade? Quando a gente usa a palavra dizendo assim, de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa. Porque não é minha palavra. Mas quando alguém diz assim, de acordo com a minha palavra, é uma pessoa ter muita intimidade com Deus, irmã Etienne. Não vai chover. E a Bíblia diz que Deus selou a palavra de Elias e não choveu. Mas neste capítulo 18 do primeiro livro dos reis, Elias agora começa a falar com Deus. E começa a orar a Deus para que Deus mande agora chuva. E Elias chama o seu moço, irmãos, e manda dizer para o rei Acabe que ele se prepare, que agora vai começar a chover. Não é lindo isso aí? E a Bíblia diz que essa oração de Elias foi que me chamou a atenção, irmão. E a Bíblia diz que Elias subiu ao cume do Carmelo e foi buscar a face do Senhor. E ali ele inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Irmãos, só aqui já dá para a gente passar a noite todinha falando. Isso é intimidade com Deus. Um homem que ora, uma mulher que ora, é pessoas que têm intimidade com o Senhor. E Elias era um deles. Então, amados, vamos estar falando sobre a oração eficaz. Não é? A oração, escute só, a primeira coisa, irmãos, apenas uma introdução. A oração é uma comunicação entre o crente e Deus. Amém? Quando eu estou orando, quando você está orando, você está falando com Deus. Agora, infelizmente, irmão, existem muitos crentes que ora, fala, e na hora que Deus quer falar com ele, ele se levanta e vai embora. Já aconteceu isso com você já? É aquela oração, irmãos, que nós estamos precisando de um socorro bem presente, e a gente começa, Senhor, tu sabe que eu preciso disso, e Deus fica assim olhando. Calma, eu preciso falar com você também. Porque uma oração, irmã, ela tem que ter duas vias. Ela sobe e ela desce. Então nós precisamos entender que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o nosso Criador. A oração, irmãos, move o coração de Deus. Já ouvi nesta noite a irmã Etienne falando isso. A oração move o coração de Deus. Existe oração, irmãos, que Deus se levanta do seu trono para escutar a nossa oração. Sabe qual é aquela oração? De desespero. Aquela oração que a senhora orou lá no quarto do hospital. Aquela oração, irmão, que quando Manuela ligou para mim, era 00:15 da madrugada, eu já estava dormindo, eu estava sozinho em casa. Dobrei o joelho e disse assim, Manuela, agora mesmo eu estou de joelho. E eu falei com Deus, disse, Deus, Bia está naquele hospital, eu estou aqui na minha casa,
A tua palavra nos diz que tu és o Deus daqui, tu és o Deus de lá, porque tu és onipresente. Tu estás aqui comigo agora mesmo, e eu sei que tu estás lá também, Deus. Preciso de um milagre. Sabe o que Deus falou comigo? Disse: não preocupes não, Messias, que ele não vai morrer. Não se preocupe não, eu estou ensinando a família. E eu falei isso para não falei para ele, não. Eu disse: Deus mandou falar isso para vocês aqui, e eu vou falar. Deus está ensinando a vocês. Só isso, mais nada. E Deus se levantou, irmão, para dar vitória, porque naquela madrugada foi quando o Senhor estirou o espírito de morte da vida de Bia, porque Deus tem um propósito na vida daquele moço. Então é essa oração, irmão, de desespero, que quando a gente ora, Deus se levanta do trono e diz assim: eu estou escutando a oração do meu servo, eu estou escutando a oração da minha serva, e vai agora a mesma resposta da oração. E lindo, ainda pegando o gancho no testemunho da irmã Etienne, lindo que quarta-feira, quando eu cheguei lá no hospital, a enfermeira estava tocando de turno e estava dando as coordenadas para outra enfermeira. Não sei se Larissa sabe o que isso que eu vou falar aqui, mas ela trouxe um aparelho como se fosse uma ultrassom, parecia bem pequenininho assim, irmãos, que ela colocou aquele aparelhozinho no pé de Bia, assim, mostrando as veias, e estava... Eu disse: Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque a artéria está indo, o sangue está entrando e está voltando, está indo e está circulando na perna, no pé. Sabe o que é isso, irmão? É a oração que Deus escuta de desespero, aquela oração que a gente ora de Deus agora. Nós precisamos agora que tu entre em cena agora. E Deus na mesma hora entra e diz assim: eu sou Deus, a última palavra é minha. Esta é a última palavra do Senhor. O homem pode dizer: não tem jeito. Jesus disse: agora eu vou dar jeito. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que esta é a oração que muitas vezes nós fazemos, desespero, que Deus se levanta do trono para nos dar a vitória. Quantos podem dizer amém? Nós sabemos, queridos, que existe aquela oração, irmãos, que a gente invoca o nome do Senhor, não é? Quando a gente lê, meus queridos, ali, Salmos capítulo 17, versículo 6. Nós sabemos que existe oração, irmão, que nós clamamos ao Senhor. É aquela oração de desespero, como eu falei, não é isso? E aquela oração da nossa alma até o Senhor: Senhor, tu sabe que nós precisamos de alguma coisa. Tu sabe que nós precisamos disso, Senhor, daquilo. Então, irmão, vem direto da nossa alma para o coração de Deus. Esse tipo de oração que nós precisamos fazer. Quantos podem dizer amém? E nós sabemos que quando nós oramos, a Bíblia diz, querido, em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que a gente chega perto de Deus. Para um pouquinho, imagine. Para um pouquinho, imagine você ter um filho. E engraçado, irmão, que os nossos filhos, quando eles não falam, a gente diz: fala, menino, logo, vamos falar logo. E na hora que nossos filhos começam a falar, irmãos, fica grande, e ele começa: pai, a gente não escuta, pai. É assim, irmão, quantas vezes que nós chegamos na presença de Deus: pai, meu pai. Aí a gente se aproxima dele e diz: meu filho, o que é que você precisa, meu filho? É isso que Deus quer ouvir da gente, irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos chegar perto de Deus. Quantos podem dizer amém? Motivo para a oração. A Bíblia, irmão, apresenta motivos claros para o povo de Deus orar. Existe N motivos para nós orarmos. Muitas vezes, queridos, eu escuto alguma pessoa dizer assim: eu não tenho motivo para orar. Não tem, irmãos. Nós temos que ter motivo todos os dias para orar. Amém? Primeiro, antes de tudo, Deus ordena que o crente ore. É Deus que ordena. Que nós precisamos orar. Veja o que diz o Salmo 105, versículo 4. Anote, por favor. Veja o que diz o Salmo 105, versículo 4. Vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos.
Perdão. Salmo 105, versículo de número 4. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face só hoje. Só amanhã. Só depois de amanhã. Buscai quando, irmão? Continuamente. Nós precisamos buscar a face do Senhor continuamente. Mas muitas vezes, irmão, nós somos mal ensinados. A gente só quer buscar o Senhor na hora que nós estamos precisando, irmão. Nós temos que buscar o Senhor continuamente, não só na hora que nós estivermos precisando. Quantos podem dizer amém? E muitos de nós, irmãos, em vez de buscarmos a face do Senhor, nós só queremos buscar a mão do Senhor. Sabe o que significa a mão do Senhor? As bênçãos. As bênçãos. Eu falei aqui há 2 sextas-feiras atrás, irmão, que nós estamos vivendo uma geração de crente que não sabe, que não quer buscar a face do Senhor. Uma geração de crente, irmão, que só pede que a gente ore por ele, mas não quer orar. Mas nós temos que buscar, irmão, a face do Senhor continuamente. Quantos podem dizer amém? A igreja precisa buscar a face do Senhor. Por quê, pastor? Porque os profetas buscaram. O capítulo, ou seja, o versículo que nós lemos, Elias buscou a face do Senhor. Jeremias buscou a face do Senhor. Eliseu buscou a face do Senhor. Não fique triste não, que não foi só os profetas não. Jesus também buscou a face do Senhor. Jesus também sabia que ele precisava orar. Ele como homem, ele precisava orar. Ele queria ter comunhão com o Senhor, com o seu Pai. E muitas vezes, querido, a gente fica parecendo, irmão, que não tem dono, a gente não para buscar a face do Senhor. E eu falei aqui na sexta-feira retrasada, irmãos, que muitas vezes nós só queremos buscar o Senhor na hora que nós estamos em problema, na hora que o problema bate na porta da gente. Mas nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias da nossa vida. Com problema? Sem problema. Eu estou buscando a face do Senhor. E lindo quando nós, irmão, nos preparamos. Escute só. Deixa eu falar com você. Muitas vezes nós vamos para o médico fazer um check-up. Todo ano eu faço um check-up. Não tenho nada, mas eu tenho que fazer um check-up. Isso significa que é o quê, irmão? Prevenção. A mesma coisa é a oração. Eu busco um médico para fazer check-up uma vez por ano. Mas a oração tem que ser continuamente. Você não me entendeu. A oração tem que ser continuamente, irmão. Nós precisamos nos preparar, porque na hora que vir o problema, nós já estamos superando, nós estamos fortes, porque estamos em oração, e o problema vai vir, e nós vamos superar, porque estamos continuamente orando em, aleluia, buscando a face do Senhor. Quantos podem dizer amém? Escute só, outro motivo para a oração. A oração é o óleo de ligação que carecemos para receber as bênçãos de Deus. Irmão, para um pouquinho, imagine, irmão. Eu não entendo muitas vezes como é que um crente quer receber as bênçãos de Deus e não busca Deus em oração. Não sei como é o negócio desse. E apesar que até que uns recebem. Sabe por que recebe, irmã Etienne? Por tabela. Você sabe o que significa isso por tabela? Muitas vezes o filho tem uma mãe que ora. E muitas vezes recebe a bênção de Deus por causa da sua mãe. Mas nós, irmão, que somos crentes, nós precisamos buscar a face do Senhor para receber as nossas bênçãos. Amém? Pega um carro sem óleo e anda com ele para ver o que acontece. O motor vai estourar. Pega uma Ferrari. Compra uma Ferrari, coloque na garagem, não bote gasolina para andar não, para ver se ela sai de dentro da garagem.
Da mesma forma é a oração, irmãos. Assim como o carro precisa de um combustível para andar, nós precisamos da oração, irmão, para estar na presença do Senhor. Nós precisamos orar para receber as bênçãos de Deus para a minha e para a sua vida. Levanta a tua mão, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro motivo para nós orarmos, escute só, outro motivo de oração. Deus, no seu plano de salvação da humanidade, estabeleceu que os crentes sejam seus cooperadores no processo da redenção. Quantos creem que nós precisamos orar para Jesus salvar aquele que está lá atrás das grades? Quantos creem que nós temos que orar para Jesus salvar os nossos familiares? Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos orar, apresentar os nossos familiares ao Senhor, para que eles venham aceitar Cristo como seu Salvador. Quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Êxodo capítulo de número 33, versículo 11. Anota aí, por favor. Êxodo 33, verso de número 11. Veja o que diz a Bíblia. 33 e verso 11 diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Sabe o que significa isso aqui? Deus estava irado com o povo. Deus queria destruir o povo de Israel. Se você ler o capítulo 32 do versículo 1, você vai ver essa narrativa que o povo tinha abandonado a Deus, estava adorando um bezerro de ouro, e a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz assim: eu vou exterminar esse povo. Eu vou destruir este povo. E a Bíblia diz no versículo 11 que Moisés suplicou ao Senhor. Em outras palavras, Moisés orou ao Senhor e disse as seguintes palavras: ó Senhor, por que acende o teu furor contra este povo? E se nós continuarmos o texto, você vai ver que chega uma hora, irmãos, que Moisés intercede pelo povo e Deus volta e diz: eu não vou destruir o povo, por causa de uma oração de um homem, Larissa. É isso que nós temos que fazer: orar para o Senhor salvar a humanidade. Quantos podem dizer amém? Agora vamos, motivo para a oração, e agora alguns requisitos da oração eficaz. Vamos ver alguns requisitos da oração eficaz. Nossa oração, para ser eficaz, precisa satisfazer certos requisitos. Primeiro requisito: nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé. Entendeu, irmãos? A minha oração, a sua oração não vai ser atendida se eu e você não tiver fé genuína. Sabe aquela oração que a gente diz assim: eu vou orar porque tem que orar. Irmão, quer que eu diga uma coisa para vocês? Nem ore. Nem ore. Porque se você não tiver fé para orar por uma pessoa que está com câncer, então não ore. E nós sabemos, queridos, quem faz o milagre não é o crente, quem faz o milagre é o Senhor. Agora nós precisamos orar com fé para o Senhor fazer um milagre. Eu posso ouvir amém? E quando uma pessoa, irmãos, que está recebendo a oração, que não tem fé, o que é que Jesus faz?
Jesus usa a fé dos outros. Eita, pastor, e usa. Usa. Você se lembra daquele paralítico? A Bíblia diz que tinha um paralítico que os seus amigos, Jesus estava em Cafarnaum, dentro de uma casa, e a palavra de Deus diz que aquele paralítico estava ali, seus amigos chegaram, pegaram o paralítico e colocaram em cima do telhado, desceram pelo telhado, irmão, até Jesus. E a Bíblia diz que a fé deles, não foi eles que curaram, mas eles tiveram fé suficientemente de pegar o paralítico e levar até a presença do Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Amém? Nós temos que ter fé. Se Jesus quiser fazer, ele faz, mas se não quiser também, não faz. Mas eu tenho que ter fé, amém? Para que a minha oração seja atendida pelo Senhor. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Segundo, escute só, segundo requisito, além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. Existem pessoas, irmãos, que muitas vezes estão equivocados quando se ora. Quando nós oramos, a nossa oração tem que ser feita em nome de Jesus. Não é no nome de Maria, não é no nome de João, não é no nome de Pedro, não é no nome de Mateus, não é no nome de Lucas, não é no nome de Paulo. Nós temos que usar o nome de Jesus. Por isso que começa a oração assim: Pai, no nome de Jesus, eu te peço. Eu posso ouvir amém? Amém. Pastor, por que não é no nome de Maria? Porque Maria não resolve nada. E a prova está aí. Jesus, o primeiro milagre de Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi convidado com seus discípulos para ir para uma boda, para ir para um casamento. E a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus está naquele casamento, aquela festa toda, não me diga, irmão, que um casamento não tem festa, irmão. É dança, irmão, é música, tem vinho, isso lá, não aqui. Tem vinho, irmão, tem tudo. E a palavra de Deus diz que na hora, no meio do casamento, irmão, faltou o que, irmão? O vinho. Olha a preocupação da pessoa que estava organizando a festa. Nós não sabíamos que vinha tanta gente. Só Jesus levou 13. Ele, os 12 discípulos e a sua mãe. Com ele tinha 13. Imagina os convidados. E a Bíblia diz que faltou o vinho na hora que o povo mais precisava. E chega o mestre-sala e corre na presença de Maria e diz assim: olha, o vinho acabou. Aí Maria disse assim: o que é que eu tenho a ver com isso? Mas, em outras palavras, é você que é a mãe dele. Ela disse: não, pede a ele. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder de transformar o vinho. Eu não tenho poder de nada. Apenas interceda a ele e não a mim. Então, irmãos, a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Não pode ser no nome de qualquer outra pessoa, não. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus. Escute só. Outro requisito. A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Anota a referência, por favor, do segundo, por favor. João capítulo 14, versículo 13. Agora, a terceira. A oração só poderá ser eficaz, ser feita segundo a perfeita vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Anote, por favor. Será que é a vontade de Deus? Porque muitas vezes, irmão, nós oramos para Jesus fazer a nossa vontade. Eu vou ser sincero para vocês. Tem oração que eu oro, irmãos, e eu digo assim as palavras com Deus: Deus, eu gostaria, Deus, que tu atendesse a minha vontade. Mas eu sei que a tua vontade
ela é melhor do que a minha. Porque, irmãos, não me diga, pelo amor de Deus, você vê um pai em um leito de dor, pronto para morrer, e você orar e dizer assim: Deus leva. Não. O filho ora para que Deus, que ele faça a vontade dele. Mas no fundo, nós temos que orar para Deus fazer a vontade dele. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Quantos podem dizer amém? Então, esta é a oração, irmãos, que nós devemos estar orando. Quarto, já vou concluir. Quarto, não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus. Pergunto nesta noite: será que você está dentro da vontade de Deus? Será que você está dentro da vontade de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, capítulo 33. Eu quero só ler, mas eu sei isso aqui de cor. Veja o que diz: mas buscai primeiro o meu reino. O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então escute: primeiro tem que buscar o reino de Deus e depois a sua justiça. Você tem que estar dentro da vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos completamente equivocados. Muitas vezes nós estamos fora da vontade de Deus e queremos que Deus faça aquilo que nós estamos precisando. Muitas vezes, querido, nós estamos fora da vontade de Deus e muitas vezes oramos para Deus fazer aquilo que nós queremos. E Deus está dizendo assim: ei, se eu fizer, você vai se arrebentar. Se eu fizer, você vai se arrebentar, porque você está fora da minha vontade. Vou abrir um parênteses aqui agora. Vamos trocar isso aqui em miúdo? Quantos de nós, irmãos, eu graças a Deus não, porque eu já sou casado, mas quantos crentes, tanto o homem como a mulher, muitas vezes está naquele desespero de se casar, irmãos, e o diabo manda um filho de Belial ou uma filha de Belial, e muitas vezes é lindo, muitas vezes é linda, muitas vezes satisfaz a você, mas muitas vezes, irmãos, escute só, mas está fora do plano de Deus. E Deus jamais, Ele vai aprovar se eu e você não estiver no centro da vontade dEle. Isso é sério. Isso é sério. Uma certa vez eu fui fazer uma visita, e quando eu chego nesta casa, irmãos, como pastor, eu estava orando pela pessoa, e a pessoa estava dizendo: pastor, ore, pastor, para o Senhor restaurar o meu casamento. E na hora que eu estava orando, Deus disse a seguinte palavra: ela não é casada, e como é que você vai orar para restaurar alguma coisa que não é casado? Estava completamente fora do plano de Deus, fora dos propósitos de Deus. E eu pergunto, irmão, Deus é um Deus que gosta das coisas tudo organizada, tudo certinha, que esteja de acordo com a sua palavra. Então, mesmo que você ore segundo a vontade de Deus, mas se você não estiver,
dentro da vontade de Deus, quer que eu diga uma coisa para você? Não ore mais. Não ore, porque a sua oração não vai chegar até a presença de Deus. Porque não me diga, irmãos, que uma pessoa, não sei porque que eu estou falando isso, que um crente, irmão, que está namorando uma pessoa não crente, só não estou falando aqui para essa igreja, eu estou falando para alguém que está no outro lado. Uma pessoa que namora com uma pessoa não crente, ora para Deus abençoar o seu casamento. Em primeiro lugar, está errado. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é jugo desigual. E Deus não tem compromisso com jugo desigual. Agora, se você está orando, namorando com a pessoa que é de Deus, você é de Deus, então ore para Deus confirmar, porque Deus se agrada, irmãos. Quantos podem dizer amém? Então, mesmo que você esteja dentro, segundo a vontade de Deus, mas se não estiver dentro da vontade de Deus, então não ore, porque Deus não vai fazer a tua vontade. Sabe como acontece com aquele filho birrento? Aquele filho que chega e diz: pai, eu quero esse objeto. Pai, eu quero esse objeto. Para um pouquinho, imagine, irmão. Para um pouquinho, imagine. Você tinha coragem de dar um Mustang de 8 cilindros para um filho seu? Você tinha vontade? Um carro possante. Um adolescente de 15 anos com um Mustang, irmão, é mesmo que está com uma metralhadora na mão. E ele diz: eu quero, pai, eu quero, pai. E o pai diz assim: eu não te dou, porque você vai correr risco de vida e também outras pessoas podem morrer também. Mas tem muitos pais, irmãos, que afrouxam e dizem assim: eu vou dar o carro. E amanhã tem um acidente, o filho morre e a culpa foi de quem? Do pai. Então, muitas vezes, nós não aceitamos a correção de Deus hoje, mas a Bíblia diz: o que Deus faz hoje, nós não entendemos, nós iremos entender amanhã. Para você hoje, talvez seja dolorido, talvez hoje, eu queria, Deus, que tu fizesse isso, Deus. Deus está dizendo: não, 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 não. Você só está vendo aqui, eu estou vendo além. Você não entendeu nada. Você só está vendo aqui, eu já estou vendo além. Então você precisa orar, irmão, de segundo a vontade de Deus, está dentro da vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos terminar? Quinto, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. Vou fechar até meu iPad. Para uma oração eficaz, nós precisamos ser perseverantes. Então eu pergunto nesta noite: será que você está perseverando? Ou você já desistiu? Ou você já deixou de orar? Ou você já disse para Deus: Deus, não vai dar para orar mais. Eu já orei tanto, Deus. E parece que quanto mais eu oro, parece que a pessoa fica mais dura. Quanto mais eu oro, parece que eu não vejo uma solução. Isso acontece comigo ou acontece com você também? Mas persevere na oração. Se você está no centro da vontade de Deus, então não abra mão da oração. Continue perseverando, continue perseverando. Talvez o inimigo tenha colocado da sua mente dizendo assim: não vale mais a pena você orar. Não vale mais a pena você perseverar na oração. Eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, continue perseverando, porque a vitória é tua, aleluia. O que Deus tem preparado para você é coisas grandes. O que Deus tem para você é muito mais aquilo dali que você imagina. Então você continue perseverando, porque o que é teu vai vir em nome de Jesus de Nazaré. Então persevere na oração e Deus sabe aquilo que você está precisando. Fiquemos de pés, por gentileza. Amém. Esse é o Deus que nós servimos.
Deus quer ter relacionamento conosco. E um dos métodos que nós temos de nos relacionar com Deus é através da oração. A gente ora. A oração, irmão, é um diálogo. Porque não tem coisa melhor, irmão, do que nós sentarmos perto de um amigo e compartilhar com ele dos nossos problemas. Não tem coisa melhor do que nós sentarmos perto de um amigo e falar para ele assim: olha, rapaz, tu sabe que eu estou passando por isso. Olha, estou assim, estou assim. E ele escuta e depois diz assim: faça assim, faça assim, faça assim. É amigo. Agora imagine Deus. Imagine Deus que é o seu pai, é o meu pai. Ele quer que você continue orando, se comunicando com Ele. A minha oração é que Deus levante homens e mulheres que sejam amigos de Deus, como Abraão foi amigo de Deus, de uma forma, diante de Deus destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus consultou a Abraão. E ele disse as seguintes palavras: porventura ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Irmãos, é muito forte. Deus chamar você de amigo, chamar você de amiga, é muito forte. Então não abra mão da sua oração. Vamos orar. Justo e soberano Deus, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos nesta noite mais uma vez te louvar, te exaltar e te glorificar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi explanada nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, nós sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar orando de acordo com a tua vontade e estar dentro da tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, é melhor do que a minha. A tua vontade, Senhor, é melhor do que a nossa. É por isso que nesta noite, meu Deus, no nome de Jesus, ajuda-nos nós entendermos a tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pelos teus filhos que acabaram, Senhor, de ouvir a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, venha estar aplicada nos vossos corações e nós possamos viver a palavra, Senhor. Esta é a minha oração e já te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.